Boa noite, amigos queridos, bem-vindos, agradecendo a presença de todos, vocês que nos acompanham pelo Facebook, amigos queridos do Kardec Houston, Sunrise, amigos de Austin, amigos de Dallas, San Antônio, do interior do Texas, amigos de todos os Estados Unidos, inclusive o Havaí, amigos da Austrália, amigos do Brasil, de norte a sul, do Amapá até Lajeado, passando pelo Rio de Janeiro, São Paulo, amigos de Jales, amigos de Madrid, na Europa. É um prazer ter vocês conosco. Um forte abraço para todos vocês. Nos apresentando, eu sou Fernanda Wienskowski, representando os grupos Kardec Houston e ASC, Austin Study Kardec. Comigo, Jussara Korngold, de New York. Jussara divulga o espiritismo onde ela vive há décadas, em New York. É presidente do Conselho Espírita Internacional, SEI, e da Federação Espírita dos Estados Unidos. Palestrante, conferencista internacional, cofundadora e presidente do Grupo Espírita de New York, além de autora e tradutora de vários livros. Boa noite, Ju. Muito obrigada pela presença. Estamos aqui juntas de novo. E o nosso convidado nessa live é o nosso querido amigo Haroldo Dutra Dias. O Haroldo é mineiro, juiz de direito, humanista, escritor, palestrante internacional, estudioso de temas importantes como filosofia, espiritualidade, literatura grega, articulista e autor de diversas obras. É tradutor da obra Novo Testamento, editada no Brasil pela FEB, Federação Espírita Brasileira, foi traduzida diretamente do texto crítico grego, publicada pela UBS, United Bible Society. Mas o mais importante é a amizade, esse carinho, essa simpatia, esse sorriso. Um amigo querido, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Está conosco aqui, aí no Brasil são 9h30 da noite, então obrigada por acomodar o horário. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Jussara. Boa noite a todos os corações amigos aí nos Estados Unidos da América, a todos esses grupos espíritas maravilhosos que mantêm acesa essa chama da divulgação do espiritismo em terras norte-americanas, e também a todos que nos acompanham dos outros países também, porque isso é muito importante. As lives permitem essa conexão nunca antes sonhada. Então, eu me sinto muito honrado pelo convite e muito feliz com a presença de todos aqui. Apesar de, em tempos de pandemia, a gente consegue quase que estar juntos, né? Através da mais distância, né? Nós estamos pertinho, corações conectados. É uma grande alegria ter você aqui nesse nosso reencontro, nessa noite linda. E então nós vamos abrir o nosso encontro de hoje com uma prece. Jussara, você gostaria de nos conduzir nessa prece para abrir o nosso encontro? Primeiro, deixa eu só cumprimentar o Haroldo também, você, Fernanda, todos que estão nos acompanhando. É com muita alegria sempre quando a gente tem essa oportunidade de poder estar todo mundo junto, né? A gente tem visto que já tem bastante gente, dos nossos amigos queridos, inclusive das nossas viagens, que estão nos acompanhando. Beijo para todos vocês. Mas eu vou falar uma em particular que eu já vi que chegou bem cedinho, que foi a nossa querida Santana. Saudade de você, Santana. Linda, e de todos que estão aqui. Nossa, é a flor do Nordeste. Então, nós vamos então convidar todos para poder se unir a nós nessa prece, né, nesse despreparo, né, e para depois passarmos a palavra para o Haroldo, né. Nós nos sentimos muito gratos pelas bênçãos que recebemos de estarmos conectados entre irmãs e irmãos queridos que se encontram fisicamente espalhados pelo nosso planeta, mas unidos na mesma intenção de servir e de trabalhar pela própria iluminação interior. Possamos nós
através dos nossos esforços, da nossa dedicação, nos sentirmos cada vez mais unidos ao coração do Cristo. E em relação aos nossos comprometimentos antes da reencarnação, que possamos seguir adiante, seguirmos firmes neste caminho que é sempre desafiador para o nosso espírito, ainda que tanto fraqueja. Rogamos a nosso Mestre Jesus que nos abençoe, a nosso Pai Celestial, e pedindo para que nosso querido amigo, irmão Haroldo possa estar muito intuído e assistido para nos levar nessa viagem encantadora de conhecermos mais e trabalharmos mais pela nossa transformação com Paulo, Emmanuel e tantos outros em nossos corações. Que assim seja. Obrigada, Ju. Obrigada. Então, amigos queridos que nos acompanham, essa live é uma parceria desses dois grupos de Houston, Kardec Spirit Society of Houston e o ASC, que é o grupo de Austin Study Kardec. E o Haroldo, ele vai fazer uma apresentação do tema, nós vamos acompanhá-lo no tema A Transformação Moral na Obra de Emmanuel. Vocês podem ir participando aí com seus comentários, podem colocar perguntas relacionadas com esse tema, e logo após a apresentação dele, nós vamos abrir para interação com vocês. Então, Haroldo, eu passo então a palavra para você, estamos aqui pertinho te acompanhando. Mais uma vez, muito obrigada. E ó, se vocês quiserem ficar na telinha aí, fica até melhor. Tá bom. Se você preferir, nós ficamos, sim. Fica até melhor. Tá bom. Eu trouxe aqui, para a nossa reflexão, fazer uma introdução de uns 30 minutos, 35 minutos, para a gente abrir para conversa, para interação. E eu trouxe, então, 2 textos para conduzir a nossa reflexão a respeito desse tema. O primeiro texto, para quem está anotando, está no livro Obras Póstumas, uma mensagem intitulada Imitação do Evangelho. Uma mensagem que foi ditada, a médium não está revelada quem é, mas foi ditada em Ségur, 9 de agosto de 1863. Então, estava nos arquivos pessoais de Kardec, que foram publicados depois da desencarnação do codificador. E ele, então, coloca uma nota nessa mensagem mediúnica, porque são perguntas que ele fez aos amigos espirituais, e ele fez uma pergunta assim, ele estava escrevendo um livro, ele não disse a ninguém que ele estava escrevendo esse livro, estava recolhido, e ele, então, faz a pergunta à médium, e a ninguém ele havia dito sobre esse trabalho que ele estava produzindo. E a pergunta que ele faz é sobre o trabalho, sobre o conteúdo da obra que ele estava organizando. Então, ele mesmo escreve assim na nota: eu a ninguém dera ciência do assunto do livro em que estava trabalhando. Conservara-lhe de tal modo em segredo o título, que o editor, o senhor Didier, só o conheceu da impressão, quando da impressão. Esse título foi, a princípio, Imitação do Evangelho. Foi o primeiro título que essa obra recebeu. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo senhor Didier e de algumas outras pessoas, olha que interessante, né? Então, acatando as sugestões do editor e de outros amigos, Kardec mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo. Alterou o título da obra. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium. Porque a gente vai ver aqui que ele não revelou o título, nem o editor sabia, só ficou sabendo na hora de publicar. Ele manteve um sigilo absoluto a respeito dessa obra, a gente vai até entender um pouco, né?
Eu selecionei isso aqui e eu vou ler apenas uma pergunta que ele fez, né? São perguntas muito interessantes. Estão, então, lá no livro Obras Póstumas, no final do livro Obras Póstumas, e o título é Imitação do Evangelho, Comunicações por ele recebidas. E a pergunta que ele fez para os Espíritos é essa: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Imagina um médium receber uma pergunta dessa, quase que uma pegadinha, né? O que vocês pensam da obra que eu estou escrevendo? Não falou que obra, não falou título, não falou nada. E quem respondeu foi São Luís. Então, o espírito que estava ali ao lado do codificador, acompanhando toda a atividade dele, foi o próprio São Luís quem respondeu. E é curioso porque na última pergunta, o São Luís, assim, abre o coração num acontecimento muito raro de se ver, né? Porque o espírito se derrama assim para o Allan Kardec e chama ele de amigo, e é uma coisa assim maravilhosa, mas eu vou ler só a primeira aqui para a gente poder otimizar a reflexão. Então, como ele pergunta isso, o que vocês estão pensando da obra? Aí aqui eu acho que a resposta que tem tudo a ver com o tema proposto para a noite de hoje. São Luís responde assim: esse livro de doutrina terá considerável influência. Né? Então, só lembrando aqui, quando ele fala doutrina aqui, ele está falando no aspecto teológico, filosófico, não no sentido dogmático. Pois, então terá uma considerável influência, por quê? Pois que explana questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações. Olha isso. A vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Fizestes bem enfrentando as questões de alta moral prática. Então, aqui São Luís mostrou conhecimento de filosofia, conhecimento preciso e técnico de filosofia, categorizando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo como um verdadeiro tratado de moral prática. Tratado com alta moral prática. Prática. Do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Não era apenas uma obra que tocava na questão religiosa. Ela tocava também nas questões sociais e nos interesses gerais. Interesses gerais da vida humana. Família, trabalho, economia, relação social, etc. A dúvida tem que ser destruída. A Terra e suas populações civilizadas estão prontas. Olha que bonito isso. As populações civilizadas, porque a gente sabe que todo planeta ele conta com degraus também. Então, nós temos civilizações aqui que estão bem no início ainda. Estão num processo evolutivo inicial. Mas o que ele está dizendo? As populações civilizadas estão prontas. Está na hora de vocês darem um passo. Chegou o momento de dar um passo, de subir um degrau. Já de há muito, os teus amigos de além-túmulo as arrotearam. Quer dizer, os teus amigos já estão preparando amigos. Que coisa, hein? Lança, pois, a semente que te confiamos. Olha isso. Olha o que São Luís está dizendo. Amigo, semeia com as sementes que nós depositamos em confiança nas tuas mãos. Porque é tempo de que a Terra gravite na ordem irradiante das esferas. Olha isso.
e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Olha isso. Penumbra e nevoeiros intelectuais, ou seja, a Terra precisava subir um degrau na escala dos mundos. E essa obra teria o impacto, é ela a detentora das sementes que os espíritos desejam que floresçam e frutifiquem na Terra. Então, olha a gravidade, olha a solenidade dessa comunicação. Eu queria chamar a atenção para isso. A solenidade dessa comunicação espiritual. Acaba a tua obra. E conta com a proteção do teu guia. Guia de todos nós. Porque o guia do Kardec era o Espírito Verdade. E aí o São Luís fala, ele é teu guia e ele é guia de todos nós. Ou seja, Kardec era um membro da Pleiade do Espírito Verdade. E com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis, olha que lindo isso, gente, né? O valor da fidelidade, né? A fidelidade da amizade, da relação afetuosa, baseada no trabalho do bem. Fidelidade. Isso é muito importante. Esse é um valor esquecido hoje e que a gente precisa resgatar, né? Esquecido porque a gente está vivendo a transição planetária, é natural, mas nós não podemos deixar que esse valor se perca, especialmente no movimento espírita, especialmente nós que trabalhamos na seara do Cristo. Precisamos resgatar o valor da fidelidade. Então, com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis, e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Olha isso. Uma declaração de amor, né? Uma declaração de amizade, que coisa linda. Então, por que eu abri, então, a nossa reflexão com esse texto? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele marca uma mudança no rumo da abordagem do Evangelho. Deixa eu dizer por quê. Na época em que Kardec estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, Ernesto Renan estava em alta. Só que Ernesto Renan estava preocupado com questões históricas. Onde viveu, o que comeu, onde morou, qual era a rua, qual era o lugar. Preocupado com geografia. Acidentes geográficos. Cronologia. As vertentes protestantes e católicas do cristianismo estavam preocupados com Trindade, mesma pessoa, Santíssima Trindade, preocupado com questões teológicas e dogmáticas. Os cristãos se dividiam por conta de questões filosóficas. Questões puramente filosóficas. A Igreja Ortodoxa e a Igreja Ocidental se dividiram por uma questão que diz respeito a características da terceira pessoa da Trindade. Quer dizer, o mundo se debatendo na miséria, na injustiça, na desigualdade, em inúmeros problemas, e as religiões que tinham a missão de manter a essência do cristianismo estavam brigando por conta da natureza da manifestação do Espírito Santo. Então, nesse período aqui, nós temos um fenômeno na Alemanha que é um materialismo e um certo empirismo começa a tomar conta da teologia. Então, multidões de obras são publicadas, biografias a respeito de Jesus, tentando transformar Jesus num indivíduo. Que palavra que eu poderia usar assim? Indivíduo medíocre.
dizendo que todas aquelas narrativas, que todos aqueles fatos que estavam lendo no Evangelho não tinham, era tudo uma fantasia, que aquilo, tentando uma justificativa sociológica, política, econômica, para o predomínio da mensagem cristã. Então, era uma preocupação, quer dizer, a abordagem que se fazia do Evangelho era uma abordagem puramente exterior. Puramente exterior, sem nenhuma aplicabilidade na vida cotidiana. Sem nenhuma utilidade. Isso é grave. É grave por quê? Porque os movimentos da história, eles podem se repetir. E eles podem voltar a se repetir até mesmo no movimento espírita. É importante que a gente compreenda esses movimentos para que a gente não volte a cair nos mesmos erros. Então chega Kardec e escreve, na definição de São Luís, um tratado de alta moral prática. Então, aqui, então, a partir desse texto, nós já podemos adiantar sobre o tema da noite. Qual é a proposta de transformação da doutrina espírita? E é a proposta de transformação que foi apresentada por Emmanuel, porque Emmanuel está absolutamente fiel a essa diretriz de Kardec. Qual é a proposta? A proposta é alta moral prática. Essa é a proposta transformadora espírita. Alta moral prática. Se esta é a proposta, é importante que todos nós incentivemos o discernimento no sentido de separar o que é assunto prioritário do que é assunto secundário. E do que é assunto que é mera curiosidade. Não estamos aqui para desestimular a curiosidade. A curiosidade é tão bom, é tão gostoso. Não estamos aqui para criticar a curiosidade, não. Mas a gente precisa colocar uma ordem de prioridade. A gente precisa estabelecer uma escala de prioridade. Então, qual é a nossa prioridade quando nos aproximamos do conteúdo da doutrina espírita? É absorver a alta moral prática e transformar isso em qualidade de vida espiritual. Esse é o ponto. Então, por isso que eu trouxe esse texto. E nós vamos observar que o Evangelho segundo o Espiritismo ele está estruturado, os seus conteúdos estão ordenados no sentido de qualificar a vida cotidiana do espírita. Qualificar a vida cotidiana do espírita. Então, o espírita não levanta da cama de qualquer jeito. O espírita não faz a refeição de qualquer jeito. O espírita não usa a palavra e a linguagem de qualquer jeito. O espírita não usufrui. O espírita no mundo, o homem no mundo, né? O homem de bem, ou o ser humano de bem, né? A espécie humana de bem, ela usufrui dos prazeres da terra, mas de uma maneira diferente. Com um plus. Por quê? Porque a sua vida está inspirada, ela está direcionada por uma alta moral prática. E essa alta moral prática, ela determina padrões da relação afetiva, padrões da relação social, padrões da palavra, do comportamento, das atitudes, das reações. Né? Então, é um grau de exigência alto. Por isso o alto aqui. Não é uma simples moral prática, é uma alta moral prática. Porque os níveis de exigências são altos. Então esse é o texto primordial, o texto de Kardec. A obra é uma obra que deveria estar dentro da nossa bolsa. A gente deveria ter um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo dentro da nossa bolsa.
A gente jamais deveria postar alguma coisa no Facebook sem consultar o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente jamais deveria postar alguma coisa no Instagram. Jamais deveria mandar um e-mail sem passar pelo crivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Especialmente o crivo da mensagem afabilidade e doçura. Não é? O espírita no Twitter tem que tomar muito cuidado, porque o Twitter vale tudo. Então, nossas manifestações, nossas condutas no movimento espírita, elas deveriam passar pelo crivo do ensino moral coletado no Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vai perceber uma coisa, claro, nós não estamos aqui de maneira nenhuma querendo ser pretensioso ou estabelecer parâmetros para a vida de ninguém. Quem somos nós para isso? Estamos aqui como irmãos fazendo uma reflexão para nossas vidas. Mas muitas das nossas atitudes, elas seriam reformuladas se nós antes passássemos pelo crivo da alta moral prática que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Muita coisa a gente cortaria, muita coisa a gente não diria, muitas manifestações a gente simplesmente retiraria, muita coisa mudaria. Né? Bom, então esse é o texto de Kardec. Agora, eu vou, porque é a transformação moral na obra de Emmanuel, então eu vou deixar ele falar, porque quem sou eu? Eu sou tolo, mas nem tanto, né? Então, eu trouxe aqui um texto do próprio Emmanuel, ele falando sobre isso. Então, praticamente, eu estou aqui como um porta-voz, né? Eu só vou trazer ele falando sobre a compreensão dele. Então, esse texto é o prefácio do livro Agenda Cristã. Agenda Cristã. Os prefácios de Emmanuel, eles são, no mínimo, geniais. No mínimo. Agora, esse aqui, ele é profundo. Então, eu vou fazer uma leitura comentada. Eu leio um parágrafo, faço algum comentáriozinho. Ele é um prefácio pequeno, mas muito rico, com muita substância, com muito conteúdo para a nossa reflexão. Né? Então, o livro é o Agenda Cristã, todo mundo sabe. Quem editou o livro é o Espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o Emmanuel, então, justifica, porque, para quem não conhece o livro Agenda Cristã, eu vou só pegar um pouquinho, por exemplo. O primeiro capítulo é Imperativos Cristãos. Então, é um livro, assim, rápido. Parece que o André Luiz já estava adivinhando que a sociedade ia entrar num tempo corrido, que as pessoas não teriam tempo, estariam muito atarefadas, não teriam tempo de ler coisas muito complexas, precisariam de uma orientação rápida. E aí, olha lá, imperativos cristãos. Aprende humildemente, ensina praticando, administra educando, obedece prestativo, ama edificando, teme a ti mesmo. Então é um livro todo assim, né? Frases curtas, são máximas. Então o Emmanuel faz esse prefácio, é curioso, porque o prefácio é de 18 de junho de 47. 18 de junho de 47. Pós-guerra. Período pós-guerra. Pós-segunda guerra. As pessoas estavam vivendo o que nós estamos vivendo agora, na pandemia, na quarentena. Né? O clima, eu acho que da segunda era mais grave ainda do que nós estamos vivendo, mas assim, é o mesmo clima. Então o Emmanuel começa dizendo assim, informando o leitor. Ele diz, legiões de companheiros procuram diretrizes preocupados em traçar caminhos exteriores. Olha isso. Ele já começa fazendo uma pequena advertência. Será que a proposta de transformação moral da doutrina espírita é uma proposta de traçar caminhos exteriores? Invadindo o livre-arbítrio? Invadindo a consciência de cada um?
Será que são regras exteriores, formatadas? Né? Aí ele continua. Estimariam receber do plano espiritual sugestões diretas que os elevassem às culminâncias da vitória fácil. Então, né? É isso, né? A gente quer uma receita de bolo para não ter problema. Né? Seria ótimo, né? Qual que é a receita de bolo para eu não sofrer, não ter problema e ser feliz sempre? E de preferência virar anjo amanhã. É mais ou menos isso, né? Vitória fácil. Desejariam reajustar os negócios que lhe dizem respeito, modificar intempestivamente a atitude mental de pessoas queridas, não a própria, mas as pessoas queridas, né? Pô, meus amigos, estou precisando de uma orientação, porque eu preciso mudar meu filho, minha filha, meu marido, minha mulher, minha mãe, meu pai, preciso mudar alguém, né? Penetrar o segredo das circunstâncias improvisadas na aplicação do livre-arbítrio alheio, à custa de pareceres dos irmãos desencarnados, habitantes de outros ciclos. Entretanto, indivíduo algum fugirá à experiência, cuja função é ensinar e melhorar sempre. Então, eu queria chamar a atenção para esse ponto aqui. O que o Emmanuel está dizendo? Por que eles não dão receita de bolo? Por que eles não dão regras exteriores para serem seguidas como se fossem leis de trânsito? Vire à direita, vire à esquerda, pare, reduza a velocidade, velocidade máxima. Por que eles não dão essas regras? Porque ninguém foge da experiência. É a experiência que ensina e melhora o espírito encarnado. É a experiência. E os espíritos não furtam ninguém da experiência. Quando nós pensamos em evolução espiritual, nós podemos dizer o seguinte: o que diferencia um espírito superior de um espírito imperfeito? Experiência. Os espíritos superiores são mais experientes, mais vividos. É bonito a cena em que o Clarencio, o primeiro contato de Clarencio, quando André Luiz já está na colônia Nosso Lar, numa enfermaria do hospital, e o Clarencio chega, porque foi todo mundo sabe, ele foi resgatado por Clarencio no umbral, é levado para uma enfermaria no hospital, Clarencio se ausenta, ele fica ali, o Clarencio então vem no dia seguinte visitá-lo e pergunta como tem passado. E aí, quando ele fala isso, André Luiz chora e reclama e faz aquela ladainha. E o Clarencio escuta com toda atenção, tá? E aí conversa com ele, que aquela não era atitude, explica. E no final, Clarencio diz assim: nós também já perambulamos pelos vales onde te encontravas. Olha isso. Nós também já perambulamos. Quer dizer, amigo, dos locais que você saiu, nós já perambulamos por lá. Hoje a gente não perambula mais, não é? Tem até uma mensagem do Dr. Bezerra, psicografada pelo Chico, que é a diferença. O encarnado tem um sonho, desdobra, vai ao mundo espiritual e está uma palestra pública. Quem está fazendo a palestra é o espírito Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra. E o rapaz, muito bem intencionado, ele não estava criticando ninguém, não. Ele fala: doutor Bezerra, eu não quero criticar ninguém, não, eu estou criticando a mim mesmo. Mas eu acho o seguinte: não tem como eu ser espírito. Vou falar para o senhor por que não tem. Eu sou tão imperfeito. Aí começa a falar todos os defeitos dele. Não tem jeito. E no meio, e eu percebo aqui no meio espírita também, esses defeitos que eu tenho, todo mundo tem, não sou só eu. Aí o doutor Bezerra fala assim: não, meu filho, você tem razão. E começa a falar assim:
Eu também. Mas com uma diferença. Antes, eu corria em direção a todos esses vícios e defeitos. Hoje, eu corro deles. Não é? Quer dizer, então, antes, o psiquismo estava direcionado para a fofoca, para a maldade, para a intriga, para a inveja, para o orgulho, para a vaidade, para o egoísmo. Agora, meu filho, eu estou fugindo do egoísmo, fugindo do orgulho, fugindo. Quer dizer, eu estou no movimento contrário, mas não significa que estou liberto. Essa é a diferença. Então, importante pontuar isso, porque a experiência nos mostra, aqui em Minas Gerais tem um ditado, que é gato escaldado tem medo de água fria. Escaldado é aquela água quente, né? Você joga o gato na água quente lá, coitadinho, depois ele tem medo até de água fria, porque fica a experiência. A experiência, né? Em face de semelhante realidade, qualquer orientação, olha isso, qualquer orientação sem base na harmonia íntima, não passará de simples jogo de palavras. Jogo de palavras. Essa é uma preocupação que a gente deve ter. Não transformar a nossa atuação em jogo de palavras. Por quê? Porque ela não está alicerçada na harmonia íntima. Então, qualquer orientação sem base na harmonia íntima não passará de jogo de palavras no serviço, muitas vezes louvável e benéfico, da contemporização. Então você fica ali colocando panos quentes, mas você não está edificando. Está só no campo da palavra. O homem renovado para o bem, olha isso, o ser humano renovado para o bem é a garantia substancial da felicidade humana. Eu acho que isso aqui, para mim, isso é a frase que a gente deveria colocar. Se eu pudesse, como diz o Chico, se eu tivesse autoridade, para mim, toda instituição pública deveria ter essa frase. Todo tribunal, toda Câmara Legislativa, toda Assembleia Legislativa, toda Casa Branca, deveria ter essa frase aqui. O ser humano renovado para o bem é a garantia substancial da felicidade humana. Porque não há projeto de felicidade humana que se sustente sem um ser humano renovado. Porque quem prejudica os projetos de felicidade é o próprio ser humano. É ele que põe tudo a perder. Então você pode estruturar um grupo espírita maravilhoso, bem localizado, bem estruturado, bem disciplinado, e os próprios participantes do grupo espírita vão ser responsáveis pelo fechamento daquela casa. Pela falência do grupo espírita. Por quê? Porque a garantia do sucesso e da felicidade humana é o ser humano renovado para o bem. Sem transformação para o bem, não tem felicidade. Não tem. Eu acho essa frase bonita. Então não adianta política pública, não adianta teoria, não adianta prática econômica, não adianta isso se não tiver o ser humano renovado para o bem. Porque o ser humano que não está renovado para o bem, ele põe tudo a perder. Um ser humano não renovado para o bem, no paraíso, ele transforma o paraíso em inferno. Eis porque, antes de tudo, é imprescindível o engrandecimento do ser diante da vida do universo. Eu acho que nós, no movimento espírita, precisamos resgatar isso aqui. O espírito é alguém que precisa se engrandecer diante da vida e do universo, em todos os sentidos. Intelectuais, morais, estéticos, tudo. O projeto da evolução espiritual é um projeto de engrandecimento do ser, não de apequenamento do ser. Não de apequenamento. Então, é imprescindível o engrandecimento do ser diante da vida e do universo, invariavelmente tocados nos menores ângulos pelas maravilhas divinas. Olha que lindo.
Então, o nosso intelecto tem que estar tocado pelas maravilhas divinas, o nosso gosto estético, a nossa palavra, a nossa vestimenta, tudo tem que estar tocado de uma grandeza, porque nós somos destinados à grandeza espiritual. A grandeza espiritual. Então, isso é importante. E às vezes eu sinto que a gente confunde. A gente pensa que o projeto espírita é um projeto de apequenamento do ser humano, de embotamento do ser humano, de poda dos potenciais humanos. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Como orientar acontecimentos, conduzir providências, controlar manifestações ou harmonizar elementos para determinados fins, sem o equilíbrio na fonte dos efeitos, situações e ocorrências sediadas em nós mesmos. Ou seja, não adianta trabalhar efeito. Eu tenho que trabalhar na causa. Qual que é a causa? A causa está dentro de mim. A causa está dentro de nós. Então, é aí que, se eu não for na fonte, qual que é a fonte dos efeitos, situações e ocorrências? Nós. Porque as expiações que nós estamos passando, as provações que nós estamos passando, as circunstâncias que nós vivemos, elas são um intricado mecanismo de efeitos. De efeitos, não de causas. São efeitos de movimentos interiores que nós desencadeamos, se não nessa vida, em vidas anteriores. É efeito. De que adianta trabalhar o efeito se eu não atuo na causa? Então, aqui é outra questão que o Emmanuel está trazendo. A transformação moral proposta pelo Espiritismo é uma transformação das causas. Não é decoração. Não basta decorar. Mudar os móveis de lugar. É transformação. E aí ele fala, olha que interessante. O próprio Emmanuel dá um exemplo para a gente poder entender. O indígena transportado a um palácio da cultura moderna, de modo algum poderá exigir que a civilização regresse à taba, à tribo, para satisfazer-lhe a compreensão deficiente. Cabendo-lhe ao contrário, o dever de educar-se a fim de entender o progresso do mundo. Então sai um indivíduo da tribo indígena, vai no Louvre. É o Louvre que tem que descer e voltar a ser primitivo? Não. É ele que tem que se vincular à lei do progresso, se aprimorar para entender o Louvre. E olha que a gente fala do Louvre aqui com a boca cheia. Imagina as instituições culturais das esferas celestes. Vai transformar o Louvre numa tribo indígena. Não é? Então, o nosso destino é grandeza espiritual, mas grandeza com humildade, com amor, com afetividade, com simplicidade, mas grandeza. A evolução não caminha para uma tribo. Olha o que o Emmanuel está dizendo. A evolução espiritual não caminha para nos levar para uma tribo indígena. Não é esse o sentido da evolução espiritual. O astrônomo chumbado ao solo do planeta não solicitará às estrelas o abandono da rota que as leis cósmicas lhes assinalam no campo infinito, competindo-lhe a obrigação de aprimorar os aparelhos de ótica de maneira a alcançar seus objetivos ante a grandeza celeste. A grandeza celeste não se diminui para que o astrônomo possa compreender, não, para que ele possa enxergar, não. Ele é que tem que aprimorar a sua ótica para acessar a grandeza divina, porque a grandeza divina não desce. Emmanuel diz uma frase lindíssima no livro Justiça Divina.
a providência divina não pode descer para errar conosco. A providência divina se mantém nos seus altos patamares de grandeza celestial. Ela jamais desce. Não desce. Né? O que acontece é que os emissários vêm para auxiliar. Aí sim. Aí é o intercâmbio do amor. Né? Mas eles não perdem padrão. Não perdem padrão vibratório. Seria infantilidade fustigar moscas sobre o foco infeccioso a pretexto de sanar o mal. O que a lógica determina é a extinção do foco infeccioso. Então, o que ele está dizendo aqui? Qual que é a proposta transformadora do Espiritismo? Espantar a mosca? Ou extirpar o foco infeccioso do nosso psiquismo? Porque extirpar um foco infeccioso do corpo físico não é mais difícil. Depois que inventaram a penicilina, antibiótico, não é mais difícil. E extirpar os focos infecciosos do nosso psiquismo, da nossa moral, dos nossos hábitos? Esse é difícil. Então, o trabalho aqui não é um trabalho externo de espantar a mosca. Porque as moscas só estão vindo porque existe um foco. Então, essa é uma questão que muitas vezes a gente, por exemplo, tem um problema na casa espírita, tem um problema dentro de casa, tem um problema no movimento espírita, a gente quer espantar a mosca. A não quer tratar o foco infeccioso. Agora aqui vem a frase que vale, né? Para eu já terminar. O homem herdeiro do céu refletirá sempre a paternidade divina no nível em que se encontra. Então aqui, essa é a frase que brilha nesse prefácio. O ser humano, herdeiro do céu. Nós somos herdeiros do céu. Nós não somos herdeiros da pequenez, da mesquinhez, da imperfeição, do erro. Não. Nós somos herdeiros do céu. E estamos sempre refletindo a paternidade divina. Por quê? Porque, como diz Emmanuel, lá no capítulo 30 do livro Fonte Viva, a mensagem intitulada Educa, nós também trazemos o gene da divindade. Nós temos o DNA de Deus. Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Importante isso. Não é? Vale a pena investir no ser humano. Ele é herdeiro do céu. Em todos os departamentos do universo, conheceremos benfeitores e beneficiados. Olha isso. Por quê? Porque a escala evolutiva é infinita. Sempre tem um benfeitor e um beneficiado. Nunca alguém é só benfeitor. Ou só beneficiado. Não é? A própria hierarquia, para ser bem vivida, fundamentar-se-á em princípios de solidariedade. Então, o que rege a hierarquia espiritual do universo é a solidariedade. Não é a autoridade. Olha que lindo isso. Então, o que legitima e fundamenta a hierarquia dos espíritos superiores é a solidariedade deles, não é a autoridade deles. Isso é maravilhoso. No entanto, se não é lícito menosprezar o favor, não devemos viciar a proteção. Olha isso, né? A gente tem que ser grato, mas eles não podem se transformar em babás. Nós não podemos ser tratados como crianças. Porque os espíritos superiores estão nos conduzindo para a autonomia, não para a dependência psicológica. Então, nós não podemos viciar a proteção.
né? Porque senão eles vão virar ama seca, né? Vão virar cuidadores de criancinha de 2 anos de idade. Não é isso, né? É compreensível o socorro sistemático à plantinha tenra, como é natural a escora destinada ao vegetal benfeitor sobrecarregado de frutas. Olha isso. Você apoia a plantinha pequenininha como você apoia aquela árvore que está dando muito fruto. Você tem que pôr escora nela também. Espírito que está produzindo muito tem um amparo maior. Nós outros, porém, afeitos à revelação da imortalidade, não somos detentores de conhecimentos puramente embrionários. E estamos longe da superprodução nos setores do bem. Somos espíritos humanos, distanciados da inexperiência original, mas baldos de virtudes, sob a justa necessidade de iluminar a consciência, aprimorar sentimentos e aperfeiçoar qualidades individuais. Aqui, para mim, é a tríade. Eu queria fechar, então, abrindo com a tríade aqui, não é? Que aqui encerra. Qual a tríade da transformação moral para Emmanuel? Qual a tríade? Bem assim, no estilo American Way, né? 3 passos para a transformação. Iluminar a consciência, aprimorar sentimentos e aperfeiçoar qualidades individuais. Então, todos temos o dever de aprimorar nossos potenciais e qualidades ao máximo que a gente puder. Mas isso não pode ser feito sem aprimorar os sentimentos. A gente precisa lapidar nossos sentimentos, emoções, nossos afetos, para que o progresso não seja só intelectual. E nós precisamos iluminar a consciência, que é o senso moral. Essa é a tríade do aperfeiçoamento moral na perspectiva de Emmanuel, que, a meu ver, está absolutamente em sintonia com o Tratado de Alta Moral Prática de Kardec, que é o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não tenho a menor dúvida com isso. Amigas queridas, queridos amigos que estão acompanhando, esse é o start que eu queria dar para a gente poder abrir para interação, né? Que coisa linda que o Emmanuel falou aqui, Haroldo. Eu estou aqui impressionada. Quero dizer, além de várias coisas que você citou aí, mas a gentileza e a elegância de, no lugar dele nos chamar, né, de termos saídos do princípio de espíritos simples e ignorantes, ele coloca distanciados da inexperiência inicial. Fala sério, né? Uma coisa... E assim, né, quando você estava falando, né, na nossa paternidade de Deus, eu falei, por que a gente ainda insiste em fugir? Parece que nós estamos correndo no caminho, na direção oposta, né? Em relação a todo esse processo de transformação. Exato. E é bonito, porque a evolução é uma medida de experiência. Então, quanto mais imperfeito, quanto mais no início da escala, mais inexperiente. E é bonito porque é a parábola do filho pródigo, né? E o mais inexperiente, o mais inexperiente é o que faz todo mundo chorar. É o que causa mais dor. Teve uma pessoa que está assistindo aqui, a Lourdes, que falou uma coisa linda, que Emmanuel é filósofo e cientista ao mesmo tempo. Perfeito, né? Exato. Que ele entra com essa filosofia, mas com pura ciência baseada em fatos, né? Que é aquilo que ele tem já acesso e conhecimento. Exatamente. Adorei os prefácios, como você mencionou, os prefácios de Emmanuel são, por si só, já uma fonte de informação fantástica. O prefácio do livro Pensamento e Vida, ele chama de cartilha aquele livro, que é um livro maravilhoso, que é um livro de preparação para quem vai encarnar. É fantástico. Então, achei ótimo, lindo você
trazer um prefácio para... É prefácio, né? Ele fala e dá uma tríade, fala coisas sensacionais, né? E também achei muito importante você trazer esse livro tão maravilhoso para abrir a sua live sobre transformação moral, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que, como você falou, a gente volta para casa para pegar o celular quando a gente esquece. Então, a importância que a gente dá para o celular, se a gente desse para o Evangelho segundo o Espiritismo, deixar sempre um na bolsa, na mesa de cabeceira, na escrivaninha do trabalho, e usar como roteiro de vida, referência, nossa, a gente ia estar já bem na frente, não assim como... Tem um ponto importante sobre esse livro, Haroldo, que você não deve saber, e pouca gente deve saber, né? O Agenda Cristã foi um dos primeiros livros fora da codificação que foram traduzidos ao inglês, pela família Haddad, né, aqui, e depois a nossa querida Janet Duncan, lá da Inglaterra, que essa semana vai completar 92 anos, parabéns, Janet, a pioneira do espiritismo na Inglaterra. Ela fez toda a revisão desse livro e ele foi depois relançado. E quando nós começamos o trabalho espírita em inglês, que nós tínhamos apenas 5 livros, né? Que não eram nem os 5 da codificação, eram os 3 primeiros, né? Faltavam os outros 2. Um desses 5 era o Agenda Cristã. Então é muito apropriado que você escolheu esse livro, porque ele tem um significado muito grande também aqui para as terras anglofônicas, né, já que você está falando para a gente. Nossa, como que a gente está todo mundo alinhado, né? Ele escolheu, ele falou para a gente, e a gente... Que foi quando o Chico veio aqui para os Estados Unidos visitar a família Haddad, né, que começou também nos anos 60 também o Centro Espírita, e aí eles traduziram esse de André Luiz. E foi quando ele psicografou aquele livro Entre Irmãos de Outras Terras, né? Então, é um livro maravilhoso também. Também foi tão importante você tratar da transformação moral como ter como target, né? Como se diz target? A causa, ideal, né? Ideal, a causa, né? E se a gente focar na causa, a gente vai estar num caminho bem diferente. E também sobre a grandeza espiritual, né? Porque nós somos, como você mencionou, nós somos herdeiros do céu e a gente tem uma tendência a nos minimizar. Então, em busca desse DNA de Deus dentro de nós, você tem uma palestra que é Quem é Você? Inclusive, você tem essa palestra aqui em Austin. E essa palestra é fantástica. Você diz que nós não podemos nunca abrir mão de uma coisa que é muito importante para nós, que nós devemos buscar esse caminho, né, como nos encontrar. Então, que caminho nós devemos fazer para encontrar a nossa identidade espiritual, como você mencionou, Deus dentro de nós, aceitando e abraçando essa identidade para que nós possamos alcançar o nosso propósito aqui. Eu vou contar uma historinha, então, de uma conversa que eu tive hoje. Eu acho que as histórias ilustram melhor, Fernanda. Eu estava com um amigo que é neurologista. E ele direcionou todo o exercício da medicina para a área da dor. Então, hoje ele está se especializando em dor. E aí você tem casos muito, muito graves, assim, de dor. E aí, num determinado momento da conversa, ele disse para mim assim, olha, então eu estava tratando lá de uma... Ele já volta, deu uma congeladinha, mas... Às vezes está soluço. Oi. Voltou. Voltou. Então, a cefaleia em palmas, chama cefaleia em palmas, que ela vem em ciclos de 15 minutos, e a pessoa, quando ela tem a crise num dia. Ele disse assim, é uma das dores mais lancinantes que um encarnado pode ter.
a dor é tão grande que a pessoa começa a bater a cabeça na parede. Na hora que ela tem a crise. Dura 15 minutos, aí ela fica 1 hora, depois mais 15. Então, você imagina, ela fica lá naquela 1 hora, sabendo, olhando no relógio, que ela vai ter outra crise. Então, eles desenvolveram um procedimento e tal. Então, ele disse que um dia fez a cirurgia, aí você faz lá os bloqueios, tem que abrir o cérebro, fazer lá os bloqueios, né? E tudo. E parou a dor. Aí ele falou assim, olha, assim, até engraçado isso, Haroldo, porque assim, é como se a gente estivesse sendo Deus, sabe? Nossa, até me sinto mal falando isso. Eu falei, mas por que você se sente mal falando isso? Falei assim, André Luiz diria a você, você participou dos poderes da criação divina. Ao fazer essa intervenção cirúrgica e ao tirar essa dor do paciente, você participou dos poderes da criação. O que é participar dos poderes da criação? É ser um co-criador. Ser um co-criador em plano menor ou em plano maior. Então, por hora, nós participamos dos poderes da criação num plano menor. Por exemplo, nós criamos nosso destino. Essa encarnação que nós temos agora, que nós estamos vivendo agora, nós que criamos. É criação nossa. É pintura nossa. Se está boa ou não, cada um avalia. Mas, ou seja, nós participamos dos poderes do Criador. Nós co-criamos. E um dia virá em que a nossa co-criação se dará nos planos infinitos da vida. Participando da formação de planetas, da formação de sistemas, de constelações. Será um dia co-criação em plano maior. Então é importante a gente não perder isso de vista. Que quando você não perde isso de vista, você começa a enxergar a sua profissão, sua família, o que você faz, de uma maneira diferente. A gente começa a se perguntar, será que eu estou sendo um bom co-criador? Será que eu estou honrando o direito de participar da criação divina? É uma dica. Excelente. Então, Haroldo, falando um pouquinho sobre Paulo, né? Já que a gente também está conversando sobre transformação, é interessante porque nós que entendemos, né, da história de Paulo, quando Saulo, a perseguição, que obviamente deve ter ficado muito com ele ainda, um pouco esse sentimento de culpa, mas um sentimento de culpa onde ele foi ativo para né, eliminar a dor através do amor e da dedicação. É interessante quando nós pegamos e pensamos nisso e fazendo um paralelo com o que você estava conversando, em pontos que nós temos que prestar bastante atenção a respeito do rigor, né? Da rigorosidade. Então, por exemplo, então nós vemos Paulo que sai de um momento onde ele era o perseguidor, passa por essa transformação, se transforma no seguidor, não mais no perseguidor, mas aquele que segue, no seguidor, mas acaba apresentando uma maneira de trabalho que é muito mais maleável do que aqueles que eram os seguidores, por exemplo, na não observação da circuncisão, naqueles atos externos, né? E isso, então, estava me refletindo a respeito do que você estava falando sobre essas questões que nós temos tido desde sempre, né, dos primórdios, nas manifestações religiosas, de rigorosidade muito mais externa do que interna,
e que pode nos levar, inclusive no próprio movimento espírita, a julgamentos não adequados que são característicos do ser humano e não necessariamente, graças a Deus, da doutrina espírita, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Quer dizer, eu sei que eu joguei um monte de ideias aí, mas... Tá ótimo, Jussara. Eu penso muito nisso, Jussara. Eu sempre me intriguei com o número muito grande de passagens que tem no Novo Testamento, nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Passagens a respeito da observância do sábado. Então, é grande o número de passagens. E quando a gente começa a ter já um tempo de doutrina, você fica pensando, meu Deus, mas Jesus saiu lá da governadoria do planeta e gastou vários dias, várias circunstâncias para conversar sobre a observância do sábado. Fica parecendo que é um ritual religioso, porque todos sabemos, o sábado ele era cercado de regras, de exigências, não pode manipular a matéria, e as exceções, é muita regra. E aí, então, a gente entende a importância desses debates de Jesus com os religiosos a respeito do sábado, porque, na verdade, ele não está falando sobre o sábado. Na verdade, o debate ali é sobre regras. Regras. E em nenhum momento Jesus desmerece o sábado. Nenhum momento. Nós não vamos ver sair da boca do Cristo que o sábado não deve ser observado. Voltou, né? Voltou. Você parou no sábado, porque cortou no sábado, não deve ser observado. Jesus nunca falou isso. Nunca falou. Então ele fez uma pergunta. O sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Essa é a diretriz toda vez que nós estivermos lidando com regras. Então, regra. Não pode entrar no local tal, portando tal objeto. O ser humano foi feito para essa regra ou essa regra foi feita para o ser humano? Então, quando eu me pergunto isso, eu falo assim, quando eu estou nessa perspectiva, eu me pergunto, por que alguém criou essa regra que não pode entrar aqui nesse ambiente portando tal objeto? Essa regra foi criada para proteger, para beneficiar, para favorecer o ser humano. Então é a mesma coisa. Você vai fazer uma regra na casa espírita. Regra tal, regra 1, regra 2, regra 3, o estatuto, as normas, e a gente se pergunta, você está fazendo o estatuto para quê? Deus criou espíritos para estatutos de casa espírita? Ou os estatutos são criados para os espíritos de Deus? Então, essa reflexão é profunda. Por quê? Porque, o que Jesus disse? Se for para eu menosprezar o ser humano, eu prefiro não observar o sábado. Então, se for para eu causar um mal ao ser humano, eu desobedeço a regra. E o curioso é que esse princípio já estava na lei judaica. Por exemplo, a lei judaica diz assim, você não pode fazer trabalho no sábado. Mas e se um familiar adoecer? Você pode fazer tudo. Pode andar mais de 1 quilômetro, pode mexer, pode cozinhar, pode fazer remédio, pode quebrar todas as regras. Por quê? Eles já tinham isso. Porque a vida está acima do sábado. Então,
Não é que o Paulo se tornou flexível porque ele se tornou tolerante ou conivente. Não é isso. O que o Paulo entendeu é que o ser humano, o herdeiro do céu, está acima de qualquer regra. As leis divinas existem para os espíritos criados por Deus. Deus não criou os espíritos para a lei divina. Ele criou os espíritos e falou assim, olha, agora eu preciso protegê-los. Então eu vou criar leis divinas para proteger os meus filhos. Não foi o contrário. E aí acontece o quê? Acontece casos engraçados, né? Eu tive uma situação aqui, que era um evento aqui no Tribunal de Justiça, um evento no Tribunal do Júri, do fórum aqui da capital, né? E deram a ordem para o segurança que estava na portaria. Só pode entrar com o crachá. Perfeito. Então, quem que é o senhor? Eu sou o juiz tal. O crachá do evento. Aí apresentava o crachá, entrava. Bom, demorou uma cerimônia. Quem que ia abrir a cerimônia? O presidente do Tribunal de Justiça. Aí chegou o presidente do Tribunal de Justiça, esqueceu o crachá. Ele chegou e falou, crachá, por favor. Ele falou assim, olha, você me perdoa. Eu vim correndo, esqueci o crachá. Eu esqueci o crachá, mas você está certo, tem que cumprir. Obviamente não ia desautorizar. Ele que deu a ordem, né? Foi o presidente que deu a ordem, né? Ele falou, olha, só me dá 10 minutos, eu vou lá e peço para a assessoria, vou arrumar um crachá. Não, senhor, sem crachá não entra. Aí o presidente... E é interessante que era um presidente muito inteligente, uma pessoa muito fina. Então ele ligou lá para a assessoria, ligaram para o chefe da segurança. O chefe da segurança ligou e falou, pelo amor de Deus, você está lá na entrada do presidente no tribunal. Aí ele falou, presidente, só me desculpa. Ele falou, não, você está certo. Fui eu que coloquei a regra. Você está certo em observar a regra. O que estava excessivo aqui? O que estava excessivo? É que a regra é feita para o ser humano e não o ser humano para a regra. Por quê? Porque a vida é infinita. As circunstâncias da vida são infinitas. Não há regra que dê conta da infinitude da vida. Então, sempre a regra vai ser limitada. Sempre vai surgir uma situação da vida que não se encaixa na regra. Então, é isso que o Paulo estava lá com a pessoa, encontrava uma pessoa que morava no outro lugar, nunca conheceu o judaísmo. Você vai querer que aquela pessoa coma comida de judeu? Aí ele não pode aprender o evangelho porque ele tem que comer a comida de acordo... Não fazia sentido. E ele entendeu isso. E aí ele começou a perceber que a obra do evangelho é essa obra aqui. É uma obra de iluminar consciências, aprimorar sentimentos e aperfeiçoar qualidades individuais. Se essa é a proposta, as regras estão a serviço. Elas não estão no comando, elas estão a serviço. Importante, né? Haroldo, ainda sobre a transformação de Paulo, que é tão importante, né, na história do cristianismo, ele canalizou toda essa intensidade para o bem, né? Porque antes, quando ele era Saulo, ele fazia coisas que não estavam compatíveis com o cristianismo. Então, depois que ele se transformou, ele direcionou toda essa intensidade, essa energia do mal para o bem, na fidelidade a Jesus. E ele viajava dias a pé, em condições precárias. A gente não consegue nem imaginar hoje em dia o esforço que esse homem fez para levar a palavra de consolo, né? Ainda sobre a fidelidade a Jesus. Ele era expulso dos lugares, apedrejado,
Ele saía das cidades assim, nossa, expulso mesmo. Então, você pode nos falar um pouco sobre as dificuldades que esse homem encontrou para trazer essa mensagem, enquanto os apóstolos, né, eles tinham outro perfil, outra personalidade. Então, a importância de Paulo foi muito, porque por causa dessa intensidade dele, que no começo era para o outro lado, a gente teve o benefício do trabalho dele. Eu acho que essa lição do Paulo é muito bonita, né, Fernando? Porque, assim, o nosso problema não é das nossas características individuais. Não é porque você tem uma característica ou outra que você está com problema na evolução. E a proposta da evolução não é a gente imitar as características dos outros. Então, às vezes, eu fico vendo isso. Tem gente que acha que vai se tornar evoluído espiritualmente se ele imitar Chico Xavier. Se ele eliminar seus traços de personalidade e começar a imitar a personalidade de Chico Xavier. E não é isso. Porque Paulo tinha uma característica de temperamento, Simão Pedro tinha outra. João Evangelista tem outra. E não me consta que João esteja mal e que só o Paulo esteja bem, né? Todos estão bem. Simão Pedro está muito bem, obrigado. João Evangelista está muito bem. Maria de Nazaré está muito bem. Tem características completamente diferentes uns dos outros. Então, a questão é intensidade e direção. Quando você tem uma característica individual, em qual direção você está aplicando isso? Porque eu posso ser uma pessoa extremamente extrovertida, realizadora, mas se eu uso essa energia para criar intriga, para criar discussão, para criar confusão, eu estou usando as minhas características na direção errada. Era o caso do Paulo. Então, essa intensidade, essa persistência, essa fortaleza, ele estava usando para perseguir. Então, quando ele entendeu que tinha que direcionar essa energia para outro rumo, ele passou a seguir e não perseguir. Olha que bonito. E aí ele regulou a intensidade, porque às vezes ele exagerava. Às vezes ele perdia a medida. Então ele começou a diminuir o volume. Não, isso aqui tá... Eu não preciso massacrar as pessoas a pretexto de sinceridade. Não há necessidade disso. Eu posso ser sincero, mas ao mesmo tempo afável e doce. Né? Aí você começa a dosar. Você não está abrindo mão, mas você diminui o volume. Por que você tem que ouvir a música sempre no último volume? Não tem necessidade. Né? Então, quando a gente muda a direção e regula a intensidade, as coisas chegam no equilíbrio. E aí, realmente, aí você começa a aperfeiçoar suas qualidades individuais. Então, o que o Paulo fez foi isso. Ele aperfeiçoou. Eu tenho uma frase que eu acho linda. Eu vi isso num livro. Diz que foram entrevistar o Rodin, o grande escultor francês que fez o Pensador, né? Aquela escultura do Pensador. E aí chegaram para o Rodin e a pessoa perguntou, mas escuta, para mim é uma coisa tão impressionante, como que de um bloco de mármore o senhor conseguiu extrair essa escultura? Sabe qual foi a resposta do Rodin? Ele disse assim, a escultura já estava lá, eu só tirei o excesso. Maravilhoso. Então, já está em nós. As nossas qualidades de espírito puro já estão em nós. Emmanuel não está usando aqui criar qualidades individuais. Ele falou aqui, aperfeiçoar qualidades individuais. Você já tem as suas qualidades. O anjo que você vai ser já está aí. Só tem que tirar os excessos. Só tem que mudar a direção e trabalhar a intensidade. Para quê? Para aperfeiçoar, para aprimorar. Mas já está aí. Já está aí. Isso é que é bonito. Então,
Quando Estevão, Gesiel, né? Não, já era Estevão, olha para Saulo, ele conseguia já enxergar além dos excessos. Então, ele já via a qualidade intrínseca. É claro que ele viu o excesso, é óbvio. Mas ele falou, gente, se tirar esses excessos aí, essa escultura é bonita, viu? Se vai dar um trabalhador de primeira mão. E o próprio Cristo. Por isso que Jesus o procura com todo o amor, com toda a ternura. Com toda a ternura. Mas também não ilude. Fala, eu vou ter que pôr o cinzel, vai doer. Entra na cidade e eu vou te mostrar o quanto você deve padecer pelo meu nome. Ou seja, eu vou pôr o cinzel em você. Eu vou tirar esses excessos todos. Mas ele não ficou triste, não. Hoje ele está muito feliz. Isso que é importante, né, Haroldo? Porque eu acho que se aplica muito a todos nós também, né? É o acreditar nas pessoas, é ver o potencial, ou a gente acreditar também, acreditarmos em nós mesmos, né? Que eu acho que é uma coisa que muitas pessoas duvidam, ou elas veem esses modelos que são os ideais e falam, mas eles, eu não sou que nem eles, então não. E que é uma visão distorcida, né? Porque você pegar um Paulo, que nem, né, nós falamos, sair de perseguidor para seguidor, e assim, então, quer dizer, é uma questão, às vezes, de direcionamento, de você acreditar, de você levar, né? Mas teve uma pessoa que está acompanhando, fez uma pergunta, então vamos pegar a pergunta dela aqui, que está parecida com o que nós gostaríamos de fazer, a Patrícia de Roios. Ela pergunta que depois de lermos todos os romances de Emmanuel, acompanhar as renúncias, abnegações feitas pelos personagens principais, como nós podemos contextualizar nos dias de hoje essas atitudes que se mostram ser a base da transformação, das transformações morais? Essas renúncias descritas nos romances de Emmanuel são, na verdade, o trabalho gigantesco que alguém faz por outro a quem ama. Então, a renúncia de Lívia com Públio Lentulus é porque ela o amava. A renúncia do Quinto Varro com o filho Tassiano, no Ave Cristo, a renúncia do Nestório, e do outro lado dos 50 anos, no livro Renúncia, a renúncia de Alcione, quer dizer, são renúncias que alguém faz pelas pérolas do seu coração. Então, eu acredito que, trazendo para o nosso contexto hoje, quem não vive isso? Com um filho, com uma filha, com um companheiro, uma companheira, com alguém da tarefa espírita. Então, quem ama e está num degrau, às vezes, acima, está sempre fazendo uma renúncia, um sacrifício. E isso é da natureza do amor espiritual. E isso só cessa o dia que todos nos reunimos, nossa família espiritual, os nossos amores, no mesmo patamar de evolução espiritual. Aí é usufruir da felicidade, porque todos terão alcançado. Mas até lá, essa é a nossa história. O sacrifício que você faz pelo amor. Agora, é bom pensar o seguinte: quantos espíritos estão se sacrificando há milênios porque nos amam profundamente? Estão se sacrificando e renunciando por nós? Quantos? Às vezes a gente está encarnado aqui, não lembra o nome, não lembra quem é, e eles estão lá, né? Avalizando, apoiando, chorando, acompanhando. Poderiam estar usufruindo por mérito toda a alegria da esfera em que eles já se encontram, e, no entanto, estão ao nosso lado aqui, chorando as nossas mazelas. Por amor. Mas
A explicação foi dada por Paulo. Está lá na carta aos Coríntios. Ele diz assim: o amor é o vínculo da perfeição. A única coisa que mantém o universo... Porque existe uma escala espírita. Então você tem vários níveis espirituais. Se não fosse o amor, espírito imperfeito nunca ia ver o espírito superior. Então, o que vincula os degraus da evolução é o amor. É o amor que faz o anjo descer lá de cima e vir embaixo, visitar os vermes. O amor é o vínculo da perfeição. É o amor que liga os degraus evolutivos. Se não fosse amor, estava tudo separado. Então, Haroldo, nós estamos agora já quase 1h30, então, para dar um fechamento com as suas últimas palavras, que mensagem você daria para nós que somos trabalhadores do movimento espírita aqui nos Estados Unidos e no exterior, porque tem gente que está assistindo na Europa, vai assistir ainda, porque fica na gravação, tem gente no Havaí, tem gente na Austrália, tem gente que no Canadá, então, no movimento espírita no exterior, e também para os frequentadores que nos buscam, né, os grupos, a nossa comunidade buscando a luz em grupos espíritas fora, num ambiente bem diferente do Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Que tem um grupo espírita em cada esquina, um oásis espiritual. Então, nós gostaríamos de ouvir as suas palavras para a comunidade aqui no exterior. Fernanda, eu gostaria de compartilhar um texto do Evangelho que está no Sermão Profético e que é um texto que tem me inspirado nessa pandemia, nessa quarentena. Eu acredito que hoje nenhum de nós mais duvida de que nós estamos caminhando para o pico da transição planetária, para o auge da transição planetária. E tem um conselho de Jesus, lá no capítulo 27 de Mateus, que Jesus diz assim: e aquele que estiver no telhado, não desça para buscar seus pertences. Eu acho que os tempos de pandemia, de quarentena, esses tempos de transição, nós não devemos nos afastar dos altos níveis vibratórios que uma leitura edificante, que uma oração nos proporciona, que o contato como esse aqui numa live nos proporciona, para nos misturarmos com as angústias, com as ansiedades, com as aflições de quem está sem rumo. O momento agora é momento de resguardar nosso equilíbrio espiritual. Quando vem o furacão, e aí vocês estão acostumados bastante com isso, né? Quando vem o furacão, ninguém sai para andar na rua. Ninguém sai fazendo extravagância quando o furacão está passando. Quando o furacão passa, é o momento de se recolher. Então, o momento agora nosso é um momento de resguardo. Não no sentido do egoísmo. Resguardo da vibração. Resguardo da palavra. Resguardo da atitude. Por quê? Porque tudo está impulsionando para o excesso e para o exagero. As forças em choque no mundo estão nos levando com muita violência para os excessos. Excessos da opinião, excessos da palavra, excesso das atitudes, excesso das reações emocionais. Por exemplo, os níveis de divórcio aqui no Brasil subiram 45%, os índices. Por quê? Porque as pessoas se entregam ao roldão do excesso da emoção, da explosão. Ao passo que se elas tivessem se resguardado mais, certos fatos, certos acontecimentos seriam relevados. Não assumiriam a proporção que está assumindo. Então, quem estiver no telhado, não desça. E o telhado aqui é o terceiro nível da casa mental, lá no livro No Mundo Maior.
é o telhado dos ideais superiores, que a gente ativa quando está em prece, quando está lendo, quando está meditando, quando está numa live, quando está interagindo, quando está fazendo uma atividade útil, quando está ocupando o tempo com atividade útil. Então, preservar essa posição. Porque se descer, talvez a pessoa não consiga voltar. E a gente está vendo muita gente descer. Muita gente rolando do andar superior para os andares mais primitivos da personalidade. E o Chico dizia uma coisa, na sabedoria dele, né, mineira, bem quietinho, né? Você olha para um lago, ele está tranquilo, as águas estão límpidas, mas vai lá e sacode o fundo para você ver. O que está quieto lá embaixo vem à superfície. Né? Então, acho que o momento agora é vamos nos resguardar. Vamos nos resguardar. Eu estou falando espiritualmente. Não estou falando fisicamente, exteriormente. Vamos nos resguardar. Era o que essa mensagem do sermão profético que eu queria, que é o que eu estou refletindo muito. Tenho pensado muito nesse versículo. Excelente, foi muito bom. Muito obrigada por essa mensagem tão direta, tão importante. Nós agradecemos a sua participação, o nosso convite. É sempre maravilhoso estar com você, todos nós que estamos aqui acompanhados por tantas pessoas. Ju, você gostaria de também fazer suas considerações finais antes da gente ir para a prece? Não, só queria realmente agradecer, né, ao Haroldo, porque é muito bom sempre poder estar participando com ele, estar junto, refletindo, aprendendo com você, né, Haroldo? Obrigada demais por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que essa época de pandemia deixou a gente tão mais ocupado, né? Então, tão mais ocupado que realmente está na hora de a gente acelerar esse progresso mesmo, né? Esse trabalho. Então tem sido muito importante essa possibilidade que nós estamos tendo de, mesmo distantes, de estarmos perto, de estarmos trabalhando juntos, né? Então, também obrigada, Fernanda, por também estar ajudando e coordenando todo esse trabalho também aqui para a gente. E continuamos seguindo, e obrigada a todos que estiveram nos acompanhando. Vi que vários amigos queridos têm aqui, estão escrevendo, têm acompanhado, e é sempre uma alegria muito grande para o nosso coração ver que também estamos conectados dessa maneira. Nossa, um prazer enorme estar com vocês, e esse é o lado bom da pandemia, né? Porque nesse momento tem muitas pessoas, como você falou, se divorciando, sofrendo, pessoas perderam emprego, e nós estamos em prece para esses irmãos, porque é um momento de união. Mas esse lado bom, de que as distâncias ficaram menores, os corações podem estar juntos. Então, está sendo muito lindo. Esses encontros que nós estamos tendo acesso estão sendo muito lindos. Então, eu falo em nome dos organizadores dessa live, agradecemos muito a sua presença, principalmente que já é tão tarde aí no Brasil, e aí em New York também uma hora a mais. E, com isso, pedimos, Ju, para você, então, finalizar com uma prece, enquanto você nos direciona o pensamento. Muito obrigada. A nossa prece é uma prece de gratidão por tudo aquilo que pudemos aprender essa noite, essas palavras de vida eterna que nos fazem refletir a respeito de nós mesmos, de nosso posicionamento perante a obra divina e de nosso potencial como filhos do Criador, marcados pela centelha divina que nos anima e nos faz caminhar em direção ao nosso aprimoramento. Rogamos aos bons espíritos
para que esse nosso retorno à casa do Pai não seja mais adiado pelas nossas inconsequências, escolhas infelizes, que fazem que nós nos demoremos no vale das dores. Sigamos nós com firmeza, como verdadeiros servidores desta obra que não nos pertence, mas que fomos chamados a colaborar, e que Xel divino através das experiências necessárias ao nosso espírito, apare as arestas que ainda nos impedem de mostrar a luz que existe em nós, de seguirmos por esse caminho do potencial divino. Rogamos pelo nosso planeta, por todos aqueles que neste momento encontram-se em sofrimento, possam eles também ser reconfortados pelo amor, pela misericórdia de nosso Pai Celestial. E que sigamos firmes em nossa tarefa, em nosso propósito, de nos transformarmos e trabalharmos pela nossa renovação interior. Que o Pai nos abençoe hoje e sempre. Obrigada, Ju, por essa prece. Haroldo, nós continuamos conectados com você, pedindo que Deus te guie, ilumine o seu caminho. E nós te acompanhamos aí nas lives. Quem sabe podemos ter você de volta, vai ser um grande prazer. Muito obrigada. Breve. Fernanda, um abraço, então, Jussara, um abraço. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Alegria. Ju, obrigada também pela sua presença. Estamos juntas nessa aqui, maravilhoso, amiga do coração, graças a Deus. E a você que nos acompanhou até agora aí no Facebook, onde você estiver, o nosso abraço. Estamos juntos. Muito obrigada pela presença e pela participação. Um beijo. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Tchau.